Meus irmãos amados, nossos amigos que nos acompanham aí pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Muito bom estarmos retornando, né, a essas nossas gravações, especial esse livro, né, tão singular, que tanto nos alimenta, né, nos faz refletir sobre a nossa vida. Esse livro do puritano Thomas Brooks, Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Nós estamos, a essa altura, na parte 4 desse livro, tá? E nós estamos trabalhando aí um ardil de Satanás, no qual ele tem a intenção de destruir as almas e mantendo as almas na ignorância, né? Na negligência, no chamado desprezo aos meios de conhecimento. Thomas Brooks, então, diante desse artifício de Satanás, ele vai nos advertir que a ignorância é a mãe do erro, é a causa do grande problema, do erro, do terror, a estrada para o inferno, e torna o homem ao mesmo tempo prisioneiro e escravo do diabo. Ele continua e nos diz que a ignorância é um grande impedimento para o homem, torna o homem como um animal, não é? Como uma besta, na verdade mais miserável do que uma besta. E não há ninguém tão facilmente e tão frequentemente preso às armadilhas de Satanás como aquelas almas que são mantidas na ignorância, são facilmente atraídas para estarem dançando com o diabo durante o dia, enquanto sonham em cear com Cristo durante a noite. Diante desse ardil de Satanás, então, Thomas Brooks nos apresenta 4 soluções, 4 remédios contra esse dispositivo, não é, do diabo, para manter as almas cativas à ignorância e assim, evidentemente, escravas a ele. Vamos considerar então esses 4 remédios contra esse dispositivo de Satanás. O primeiro remédio contra esse ardil, contra esse estratagema do diabo, é considerarmos seriamente que um coração ignorante, ele é um coração mau. Um coração ignorante é um coração mau. Provérbios, no capítulo 19, verso 2, nos diz que sem conhecimento a mente do homem não é boa. Um coração ignorante é um coração indócil, irmãos, é um coração em trevas, não é? E nada de bom pode entrar num coração obscurecido dessa maneira, se não for pelo caminho do conhecimento. Mateus, no capítulo 6, verso 22, diz a palavra que seus olhos forem trevas, não é? Todo o teu corpo será trevas, e que grandes trevas serão. Brooks então nos diz que uma cabeça leprosa e um coração leproso são companheiros inseparáveis. Os corações que se mantêm na ignorância, eles são tão maus que eles se deixam voar por todas as mãos, não é? Eles, por tudo aquilo que aparece, não é? Eles captam tudo aquilo que aparece, mudam constantemente, não é? Não se poupam ao mesmo tempo de cuspir o seu veneno na própria face de Deus. E nós temos um exemplo na Bíblia acerca disso, que é o próprio exemplo de Faraó, não é? Que foi várias vezes avisado. A palavra de Deus veio àquele homem, não é? E aquele homem resolveu permanecer na escuridão, não é? E como ele desprezou a Deus, mesmo quando a escuridão estava sobre ele. Então, o primeiro remédio desse ardil de Satanás, não é? Contra esse ardil de Satanás, é entendermos, meus amados irmãos, e não nos deixemos enganar. O coração que jaz na ignorância é um coração mau diante de Deus. O segundo remédio contra esse artifício de Satanás é também considerarmos que essa ignorância é uma deformidade da alma. Eu quero que vocês prestem atenção nessa linguagem de Brooks aqui, que é fantástica, né? Ele diz, assim como a cegueira é a deformidade do rosto, a cegueira espiritual ou a ignorância, na verdade, é a deformidade da alma. Assim como a falta de olhos carnais, ele tira a beleza do rosto, a falta dos olhos espirituais também, não é, estraga a beleza da alma. Um homem sem conhecimento é um trabalhador sem as suas mãos. É como um pintor sem os seus olhos. É como um viajante sem as suas pernas. É como um navio sem suas velas. É como os pássaros sem as suas asas. Mas principalmente, é como um corpo sem alma. Então, o segundo remédio contra este artifício de Satanás, que deseja manter o homem na ignorância e desprezando o conhecimento, é compreendermos que a ignorância é uma deformidade da alma. O terceiro remédio que Satanás nos dá, aliás, que Brooks nos dá, não é, contra esse artifício de Satanás, é então considerarmos também, em terceiro lugar,
que essa ignorância, ela torna os homens objetos do ódio e da ira de Deus. Nós vamos ver na Escritura, em Hebreus no capítulo 3, versos 10 e 11, não é? Que ali o autor nos diz, não é? O próprio Deus, evidentemente falando, que o povo é um povo, o seu povo é um povo que erra de coração, que não conhece os seus caminhos. Portanto, o Senhor vai dizer, olha, eu jurei, não é? Na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso. O profeta Isaías, no capítulo 27, verso 11, diz também que o povo, não é? Aquele povo era um povo sem entendimento, portanto, aquele que o criou não teria misericórdia dele. O próprio Senhor Jesus disse, né? Isso é registrado lá pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, né? Ele vai dizer que Jesus é aquele que virá em chamas de fogo para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus. Então, perceba como isso é sério. A vingança terminará, ou na verdade a ignorância terminará em vingança. Isso é tão sério que nós precisamos aplicar isso, inclusive, na maneira como nós olhamos para o homem que está cego em sua alma. Lógico que nós precisamos olhar para esse homem, meus amados irmãos, de maneira misericordiosa. Mas, ao mesmo tempo, não é? Nós precisamos entender que quando nós olhamos para esse homem nessa condição, e não detestando, não odiando, mas muitas vezes nos compadecendo dele, precisamos entender que a ignorância, que essa cegueira da sua alma o torna abominável aos olhos de Deus. E o Senhor foi aquele que jurou que as pessoas ignorantes não entrariam no seu reino, no reino dos céus. O próprio céu, na verdade, seria um inferno para essas almas ignorantes. O que é que nos lembra, por exemplo, o profeta Oséias no capítulo 4, verso de número 6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Até os sacerdotes haviam rejeitado conhecimento. E o Senhor estava cobrando, evidentemente, isso deles. O Senhor os estava rejeitando exatamente por conta disso. Conta-se a história de que Shilo, um dos 7 sábios, ao ser questionado sobre o que Deus havia feito, ele respondeu: ele exaltou os homens humildes e humilhou os tolos, ignorantes, orgulhosos. Então nós precisamos compreender também, meus amados irmãos, que o manter-se na ignorância é algo que suscita o ódio e a ira de Deus. E por mais que nós tenhamos compaixão pelo mundo caído, e certamente devamos pregar o evangelho a todas as nações e a todas as criaturas, ainda assim não podemos nos enganar com a posição desses homens diante de Deus. Eles são tratados como abomináveis pelo Senhor, porque a culpa da ignorância desses homens é apenas deles. O quarto e último remédio que nos é dado por Thomas Brooks contra esse ardil de Satanás é considerarmos então que a ignorância é um pecado que leva a todos os pecados. Todos os pecados são seminalmente ignorados. A palavra de Deus nos diz em Mateus 22, 29, próprio Jesus dizendo: errais porque não conheceis as Escrituras. A falta de conhecimento das Escrituras foi o que levou, por exemplo, os homens a odiar e a perseguir os santos de Deus. Jesus os havia advertido os seus apóstolos, os seus discípulos, né, que aquelas pessoas odiariam a eles, expulsariam das sinagogas e chegariam até o momento de tirar a vida deles, achando que estavam prestando um serviço a Deus. O Senhor advertiu os seus discípulos que eles fariam essas coisas a eles, porque eles não conheciam o Pai e nem a Jesus Cristo, o Redentor. Paulo mesmo vai dizer sobre a sua própria situação, não é? Antes de ser convertido pelo Senhor, que ele fez tudo aquilo que ele fez. Ele foi um blasfemador, ele foi um perseguidor, ele foi injurioso acerca de Cristo e da sua igreja, mas ele vai dizer também: alcancei misericórdia, porque eu lá fiz por ignorância. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. Foi a ignorância, por exemplo, que levou os judeus a crucificarem a Cristo. Jesus vai orar, inclusive, na cruz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Não é? Os príncipes deste mundo, por falta de sabedoria, não é? Se eles tivessem aprendido a verdadeira sabedoria, eles certamente não teriam crucificado o Senhor da glória. Meus amados irmãos, o pecado a princípio era a causa da ignorância, mas agora a ignorância é a causa de todo pecado. Vejam, jurar, mentir, matar, roubar, prostituir abundam, diz o profeta, não é? Porque não há conhecimento de Deus na terra. Não há ninguém, meus amados irmãos, tão frequente, tão atrevido nos caminhos do pecado como as almas que são ignorantes.
Por quê? Porque elas não se importam com absolutamente nada, não é? Elas não se importam com aquilo que fazem, nem com o que dizem contra Deus, contra Cristo, contra o céu, contra a santidade, contra a igreja ou contra as suas próprias almas. Eles dizem o seguinte: olha, as nossas línguas são nossas, quem porventura as controlará? Eles são homens corruptos que falam mal da opressão, falam altivamente contra Deus. Eles lançam as suas palavras contra os céus e a sua língua percorre toda a terra. São homens que praticam toda sorte de iniquidade, que devoram o povo do Senhor enquanto este povo come o pão e não invocam o nome do Senhor. Então percebam, meus amados irmãos, que coisa terrível, não é? Como Satanás ele usa essa estratégia, não é? De manter as pessoas na ignorância, sem conhecimento, porque assim ele pode mantê-las escravizadas, ele pode mantê-las, né, como servos seus. Jesus já havia dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? O conhecimento das Escrituras liberta o homem. O conhecimento das Escrituras o faz entender quem Deus é, quem Ele é, porque Ele foi criado, não é? Qual é o plano imutável, o decreto imutável de Deus acerca da obra da redenção, acerca do plano e do projeto de Deus para toda a história da humanidade. Essas coisas nos vêm por meio do conhecimento da palavra de Deus. Em razão disso, meus amados irmãos, nós devemos lutar contra a ignorância. Nós devemos buscar sempre conhecimento da palavra de Deus, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. E logicamente nós não vamos poder utilizar essa desculpa: eu fiz tal coisa porque eu não sabia. Não, amados irmãos. A ignorância não é uma desculpa para o nosso pecado, mas a ignorância só agrava mais ainda o nosso pecado. Na verdade, a nossa ignorância nos leva a pecar contra Deus. Então que o Senhor possa nos ajudar, nos iluminar, que possamos buscar na sua palavra a fonte de todo conhecimento, a cura para a nossa ignorância muitas vezes, irmãos. E que assim, por meio do conhecimento da sua palavra, recebendo a sua palavra com fé, com amor, possamos fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Que possamos também ajudar, contribuir, meus amados irmãos, com a obra de Cristo, ajudando as outras pessoas a conhecerem a verdade, a tomarem conhecimento da verdade, para que sejam libertados da escravidão e dessas artimanhas do diabo. Em Cristo Jesus, aqui nós encerramos. Deus abençoe vocês, possa ter sido proveitoso. Um grande abraço a todos.